Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa entrevistada do mês de dezembro é palestrante e mãe de 3 filhos e uma das principais ativistas do autismo no Brasil dos últimos 15 anos. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que foi articulada e construída com sua participação, passou a ser conhecida pelo seu nome. Com essas credenciais e em memória aos 10 anos dessa lei, Berenice Piana é a entrevistada do mês aqui no Espectros. Berenice, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. E a primeira pergunta é, quem é Berenice Piana? Berenice Piana é a mãe do Dayan, do Diego e da Charlá. Dayan, que tem hoje 28 anos e é autista. Ativista na causa, coautora da Lei Federal 12.764, que garante os direitos das pessoas com autismo no Brasil, idealizadora da primeira clínica escola do autista no Brasil. Você é natural de 2 vizinhos no Paraná e eu queria te perguntar um pouco como é que são as suas origens, como é que foi esse processo assim, da infância da sua vida? Eu sou de uma família de 10 irmãos, pai e mãe, e fui criada num ambiente bastante acolhedor, onde um pai era muito protetor e foi o meu herói na vida, né? Meu pai que me ensinou sobre espírito público, né? Quando você tem alguma coisa que considera errado no ambiente em que está, você deve lutar para que melhore aquilo, ou não tem o direito de reclamar. Você tem que fazer alguma coisa para mudar o ambiente ao seu redor ou aquilo que você não está satisfeito, que considera errado. Então, ele quem sempre me deu as noções de espírito público. Eu cresci nessa cidadezinha, né? Mais tarde eu me casei com um primo de 2º grau, meu marido é João Roberto Piana, e fui morar no Mato Grosso do Sul, onde morei por muitos anos, onde tive os 3 filhos. E depois, por várias e várias outras questões, a gente acabou chegando no Rio de Janeiro, e moramos aqui até hoje. Mas a minha cidade natal, eu tenho um grande carinho por aquela cidade, tenho parentes e grandes amigos lá, sempre que posso eu volto até lá para ver o meu pessoal. No Rio de Janeiro você ficou de fato na capital ou mais no interior do estado? No interior do estado, a cidade de Itaboraí, que é grande Rio, né, mas é uma cidade bem menor, uma cidade pequena, e eu fiquei morando aqui onde moro até hoje. Aqui no Espectros nós já conversamos com pessoas de diferentes trajetórias na comunidade, mas sempre tem aquele momento do primeiro contato com o autismo. Às vezes seja um diagnóstico da família, ou ter ouvido falar sobre autismo, ou ter estudado sobre autismo. E aí eu queria te perguntar, o seu primeiro contato com o autismo foi a experiência do seu filho, ou você já tinha ouvido falar sobre autismo antes disso? Na verdade, eu só ouvi falar uma vez, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre li muitos livros e tal. E aos 18 anos, eu li um livro que chamava-se Gibbs em Busca de Si Mesmo, que seria um menino autista que acabou saindo do espectro mais tarde. Mas eu nunca me esqueci daquele livro, mas ficou perdido, né, no passado. Quando eu comecei a perceber que o meu filho caçula tinha algum problema, para mim foi muito nítido pelo seguinte, ele aparentava um desenvolvimento normal, neurotípico. Por ser o caçula de 3, é óbvio que eu sabia como se comportava, como desenvolvia uma criança. E ele estava com um atraso da fala, mas ele tinha outras atitudes perfeitamente normais. E de um dia para o outro, o meu filho se transformou. Ele foi dormir de um jeito e acordou de outro. Muito calado, triste, parado num cantinho olhando para as mãos. E desse dia em diante ele nunca mais foi o mesmo. Ele parou de comer, de beber, de falar, de sorrir, de chorar também. Isso foi gritante para mim, a transformação dele de um dia para o outro. Então, imediatamente me remeteu ao passado, aquele livro que eu tinha lido aos 18 anos de idade. E procurei muitos e muitos médicos, né? O meu contato inicial com o autismo foi, eu diria, foi quando um psiquiatra me disse que poderia ser autismo.
E eu perguntei, tem cura? E ele falou, pois é, se você consegue tratar de uma criança e daqui a pouco você percebe que ela não é mais autista, a gente se pergunta, será que era autismo? E ele quis me deixar implícito ali que autismo não tinha cura. E que aqueles que ele tratou, que saíram do espectro, na verdade não eram autistas, né? Tinham algumas características, mas não seriam. E isso foi um grande golpe para mim. Então, o meu contato inicial mesmo com um filho, o contato, né, mais real, foi com meu filho mesmo. Eu não conhecia outro. E nessa trajetória que você teve esse momento do choque. E no ativismo, muitas pessoas têm esse momento de assimilar as coisas e depois partir para a luta. Isso com você foi muito rápido ou foi um processo que demorou muito tempo? No desejo de, sim, foi rápido. Imediatamente eu pensei em fazer alguma coisa, mas hoje ele tem 28 anos, então você imagine, ele já tinha 2 anos quando desencadeou tudo isso. Então, era muito difícil, eu não encontrava outro. Eu só via o meu o tempo todo, por mais que eu percorresse médicos em todos os lugares, e foram muitos consultórios, eu não tinha visto nenhum outro, nem na sala de espera, nem em lugar nenhum, só existia o meu. Pensei, é muito raro isso, é muito raro, não tinha informação, livros também eram muito difíceis, só livros de outros países, né? Não tinha nenhum livro aqui no Brasil que dissesse autismo do Brasil é assim ou é assado, não havia nada. E o meu desejo de juntar grupos sempre foi imenso. A primeira coisa que eu pensei foi um grupo de mães, um grupo de famílias que fôssemos todos juntos pesquisar mais a respeito disso e que solução poderíamos encontrar. Mas eu não tive. Só mais tarde, quando ele iniciou um tratamento na URCA, é que eu fui conhecer outras famílias. Mas eram famílias que não estavam nem um pouco preocupadas com os outros. Elas estavam lá, cada um cuidando do seu filho e ninguém estava querendo fazer nada junto ou para mudar a situação no Brasil. Então, demorou por essa falta de encontrar outras pessoas vivendo a mesma situação. Mas, de imediato, eu sempre tive o desejo de fazer alguma coisa. Em termos associativos, qual foi a primeira associação de autismo que você fez parte? Foi a ADEFA, Associação em Defesa do Autista. Essa foi a primeira. E aí, eu tive um grupo bem maior, né? Ali é onde as ideias começaram a fazer sentido para mim, que haveriam outras pessoas interessadas e essas pessoas estariam junto comigo para começar essa luta. E isso foi mais ou menos em que ano? 2008. Você fez parte da associação ou você ajudou a fundar, só para em termos de... Não, eu fiz parte, a associação já estava fundada, eu entrei depois e fui diretora executiva da associação. Mas foram assim... O pontapé inicial, eu acredito, para a formação de grupo e começar a lutar pela causa foi nessa associação, que logo depois ela se desfez e eu continuei com outros grupos. E também o acesso à internet, né? Foi onde teve um acesso maior à internet e a oportunidade de divulgar essas ideias. Ali, para mim, foi muito rápido. Quando eu tive acesso à internet, foi assim, um divisor de águas, porque... as ideias eram lançadas e as pessoas que tinham afinidade com essas ideias, elas rapidamente me procuravam. E aí começamos toda essa história pela lei federal. Exatamente nesse contexto, muitas pessoas acreditam a uma lista de e-mails no Yahoo, chamada Autismo, né, que muitas das discussões rolaram ali. Você chegou a fazer parte dessa lista de e-mail? Como é que era isso? Na verdade... por muito pouco nessa lista de e-mail, porque ali não se falava em lei, elas falavam muito em tratamentos, né? Tratamentos, dieta sem glúten, sem caseína e outras coisas assim. Então, eu não fiquei muito nessa lista, mas quase que não participei daquilo. Essas ideias sobre a lei federal mesmo, ela nasceu dessas reuniões dentro da ADEFA e depois que eu já tinha feito contato com o senador, porque eu assistia TV Senado, TV Câmara, etc., e através do Orkut eu mandei as primeiras mensagens, onde ele me respondeu, e depois por e-mail, e ele também me respondeu e me telefonou. Quando ele me ligou, é que eu levei essa história toda essa conversa para a ADEFA, ali que eu levei.
Se você pudesse destacar, né, durante esse processo de contato, alguns até falam principalmente do nome do Paulo Paim, né, como figura política. Sim. Mas dentro da comunidade do autismo, quais foram outros ativistas que estiveram ali junto com você durante esse processo, né, porque você estava no Rio e muita discussão também ocorreu em Brasília. Como é que foi esse processo de também sair do Rio e viajar direto para Brasília? Foi o seguinte, primeiro, quem esteve comigo mesmo na linha de frente todo o tempo foi Ulisses da Costa Batista, porque ele estava separadamente, eu não o conhecia ainda, tentando alguma coisa nesse sentido, e depois a Eloá Antunes que nos apresentou. Então, eu, Eloá e Ulisses é que sentamos de fato para falar sobre isso seriamente. Lei federal. Antes se falava sobre direitos, sobre não existe tratamento na rede pública, tem, mas lei federal mesmo, fomos eu, Ulisses da Costa Batista e levamos a ideia aí para Eloá Antunes. Foi quem de fato começou tudo isso. Quando a conversa em Brasília surgiu quando nós começamos a ir a Brasília. Eu, Eloá, Ulisses e toda essa turma que estava com a gente no grupo aqui no Rio, né? Essa turma toda que foi para a primeira audiência pública depois, e a segunda, e etc. Ali que se começou as discussões a conversar toda essa história sobre a lei federal, foi realmente daqui que saiu. Na época, você tinha expectativa de que as coisas iam andar ou parecia incerto, né? Porque hoje, a gente olhando para trás, em 2022 se fala muito mais sobre autismo do que se falava ali no início da década de 2010. Mas naquele momento da história, como é que era o seu sentimento em relação ao andamento dessa política? Na verdade, eu era uma sonhadora, né? Eu acreditava que seria muito mais rápido do que foi. Eu sonhava alto mesmo, a gente tinha aquela esperança muito grande, mas a gente tinha mais esperança do que qualquer outra coisa. E eu acreditava que seria rápido. Eu não tinha ideia de como as coisas poderiam ser difíceis em Brasília, como poderia o Congresso exigir tanto e de repente não nos devolver nada. Era difícil e ainda bem que foi assim, porque ao longo do tempo, como as coisas foram acontecendo, foram se tornando tão difíceis que se a gente soubesse de tudo isso no começo, talvez tivesse desanimado. Então, o que nos moveu foi a esperança o tempo inteiro. E a verdade é que todos aqueles que começaram junto conosco na empolgação no começo, a grande maioria deles desanimou e foi ficando para trás. Não totalmente, nunca deixaram de nos apoiar, mas aquela garra toda de ir para Brasília quantas vezes precisasse ir, de ligar todos os dias, de conclamar a população em geral que mandasse e-mails, que mandasse mensagem, foram poucos esses que ficaram até o fim. Muito poucos. Construir uma política envolve tanto a forma de você conseguir também deixar claro que a pauta é bastante relevante ali, né, tanto para os deputados e para os senadores, né, e fazer essa pauta andar, mas também, de certa forma, confluir interesses dentro da comunidade do autismo. E a gente sabe que na comunidade do autismo não existem consensos sobre muitas questões. Na época, teve alguma tensão em comunidade em relação a algum tema específico da lei que era para entrar e não entrou, alguma coisa nesse sentido? Teve muitos problemas desse sentido. Quando nós começamos a escrever a lei, foi aqui mesmo na minha casa, foi de forma bastante amadora, claro, mas a gente colocou, por instrução dos consultores legislativos até do Senado, que se escrevesse e depois a gente colocaria no formato certo, seria aperfeiçoada, né, ao longo do tempo. Então, nós fomos colocando tudo e mais alguma coisa, né, e depois foi saindo, aos poucos foi sendo modificada até que chegou no formato que está hoje. Então, houve conflito, sim, sobre vários tipos de tratamento. Depois nós soubemos que a lei não podia dizer como seriam tratados. A gente pode dizer que a lei pode dizer que o autista precisa de tratamento. Mas quem vai dizer que tratamento será esse são os médicos, não nós. E nós queríamos colocar alguma coisa ali, depois não pudemos, foi tirado. Tiveram grupos contrários. Nós sempre fomos, e eu sempre serei a favor da inclusão, mas também direito ao ensino especial para quem dele precise, com a liberdade da família de escolher, né, o direito à liberdade da família de escolher a escola onde seu filho vai estudar, e houve bastante discussão em torno disso, houve até um veto a respeito desse assunto. No final, a lei ficou boa,
Mas é claro que nós queríamos muito mais do que isso. Uma coisa muito interessante sobre a lei é que a lei fala em transtorno do espectro autista. E a gente sabe que o DSM vai falar sobre transtorno do espectro autista no seu manual em 2013 e a CID-11 agora só em 2022. Mas é claro que essa discussão sobre espectro autista, né, essa definição já estava ocorrendo desde antes. De onde é que surgiu, assim, essa questão de nomear a questão do espectro do autismo ao invés de usar somente autismo ou alguma outra questão? Na verdade, transtorno do espectro autista estava sendo usado recentemente mais lá fora, nos Estados Unidos, outros países, né? Aqui pouco se falava sobre autismo ainda, pouquíssimo. Então, quando nós demos o último aparato na lei, né, no projeto, foi lá no Senado mesmo. Nós ficamos de 9 da manhã até umas 4:30 da tarde, só sobre isso. E nós pesquisamos muito qual seria a nomenclatura adequada, para não falar bobagem, né? Pessoa com autismo, pessoa autista, enfim, chegamos ao transtorno do espectro autista, que era o que estava sendo usado recentemente e mais adequado. Então, foi muita pesquisa mesmo, já lá dentro, no finalmente da lei, do último aparato, para ela começar a tramitar. Até ali era um anteprojeto, né? Depois disso, que ela passou a ser um projeto. Então, foi muita pesquisa mesmo e atualização. Tanto que no Brasil, pouquíssimos falavam transtorno do espectro autista, pouquíssimos mesmo. Nós fomos os iniciantes, começamos a falar. Eu particularmente lembro que durante muitos anos, até, 2018, até se falava muito em síndrome de Asperger, por exemplo, né, que hoje está enquadrado dentro do transtorno do espectro do autismo. Falava. Então, esses termos ainda demoraram para poder e eu acho que isso chama muito a atenção, né? O fato da política lá em 2012 já utilizar essa expressão. Na verdade, em 2009, né? Porque foi aonde é verdade. Ela foi sancionada em 2012. Mas ainda sobre isso, Tiago, era tão importante, por quê? Porque a lei ia descrever separadamente síndrome de Asperger, síndrome de Rett, autismo, ia ficar bastante confuso mesmo. Enquanto que transtorno do espectro autista englobava tudo isso. Por essa razão também, né, nós preferimos esse termo. Um conflito histórico relacionado à lei, e aqui no Espectros a gente não foge de polêmicas, é a questão dos CAPs como local de atendimento para autistas. Até outros entrevistados já abordaram essa polêmica da época. Eu queria saber, qual foi a polêmica relacionada a essa questão? A polêmica foi relacionada pelo seguinte: quando a lei foi sancionada, eu sabia de antemão já que ela precisaria de um decreto que regulamenta a lei. Depois que a lei foi sancionada, já no ano seguinte, eu fui a Brasília pedir a regulamentação, o decreto que regulamentava a lei. E ficou definido, inclusive na época com a ministra da Casa Civil, nós fizemos o decreto, levamos, apresentamos, etc., e estava tudo bem. Até ali estava tudo bem. E o CONAD puxa esse decreto, na época, e altera. Então, o decreto tem que dizer onde o autista vai ser tratado, né? Qual é a instituição? E eles colocaram, nós preferimos centros integrados, né, de atendimento para autistas. E o CONAD puxa e coloca nos CAPs, que seria o Centro de Atenção Psicossocial. Lá eles sempre estiveram, eles nunca saíram de lá. Então, não precisaria de uma lei federal para dizer que o autista vai para o CAPS, porque é lá que eles estavam. E, infelizmente, nós sabemos, aqui sem nenhum desdouro ao trabalho que o CAPS faz, mas autismo, pela lei do SUS, ela é alta complexidade, é considerado alta complexidade. E alta complexidade requer tratamento especializado. Então, o tratamento especializado nunca houve dentro do CAPS. Lá tem várias deficiências. Temos pessoas com dependência química, com outras doenças mentais, vamos dizer assim, tem pessoas com esquizofrenia, com outros problemas, e o autista, que é uma pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. E nós, nadamos tanto para morrer na praia. Por que o decreto tem que encaminhar as pessoas para o CAPS? Lá é o que eu disse e repito, eles estavam já, eles nunca saíram, não precisaria de lei federal para dizer que eles têm que ir para lá. Então, a grande polêmica foi essa. Nós não entendemos por que o CONAD fez isso, por que alteraram o decreto, e ele foi assinado assim, infelizmente, na época, pela presidente da época, e ficou até hoje.
Então, é bastante contraditório, né? Toda a nossa luta para isso é muito difícil. E 10 anos depois, algumas legislações, principalmente a nível estadual, né, e algumas cidades também, em lugares específicos do Brasil, têm aberto centros de autismo, né, centros de referência. Seria uma forma também da sociedade se mover de forma quase antagônica a isso ao longo do tempo, vendo que a questão do CAPS, no final das contas, não agradou a comunidade do autismo? Com certeza. É muito simples de resolver essa questão. Pergunte para as mães que têm o filho no CAPS se elas querem continuar lá com o filho, se eles estão melhorando, se tem algum tratamento especializado, individualizado, se eles têm algum progresso, em que eles melhoraram. É fácil de resolver. E qual da mãe que não fica apreensiva, com o tempo passando, vendo seu filho crescer sem nenhuma melhora, nenhuma estabilização? É fácil, é claro que agora as pessoas estão fazendo a nível municipal, porque se não é feito a nível federal, eles vão a reboque, vão fazendo a nível municipal mesmo, criando instituições, porque o grito das famílias é muito grande, eles precisam de tratamento adequado e o tratamento adequado nunca será especializado se ele for misturado com outras deficiências. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Um pouco antes, você até falou na chamada clínica escola, que é uma expressão que está muito associada a você também. Isso em vários âmbitos, né? Você também como palestrante, como uma pessoa que fala bastante sobre isso. E aí eu queria te perguntar, o que é exatamente, né, conceitualmente, a clínica escola nos moldes como você pensa e planeja? Na verdade, esse projeto foi idealizado por mim, por entender o sofrimento das famílias. O que uma mãe autista, vamos dizer que uma mãe, uma família que tenha condições de pagar o tratamento do filho, o que ela faz? Normalmente ela leva num bairro para o tratamento com a psicóloga, no outro bairro para fonoaudióloga e no outro para terapeuta ocupacional, e depois no contraturno ela tem que levá-lo para a escola, e fora outras tantas coisas que tem que ser feito. Essa mãe acaba cansando tanto e ela não vive, não tem mais vida própria, ela passa o dia levando o filho para um lado para o outro. Isso quando tem condições financeiras para pagar algum tratamento. E aquela que não tem nada disso mesmo, ela só bota o filho na escola, mais nada. Ela não tem dinheiro para tratar e não existe nada na rede pública. Então, pensando em tudo isso, com um serviço público de qualidade, teria que ter no mesmo lugar todo o atendimento multidisciplinar previsto na lei e a escola também de ensino individualizado, não para segregá-lo e não para que ele passe lá o resto da vida, para prepará-lo para o ensino regular. O que está acontecendo hoje é as pessoas confundirem o papel da escola com o do médico, com o do terapeuta. Professor não é médico e não é terapeuta. Botar o filho na escola e achar que a professora vai resolver, ela não vai, porque ela não está capacitada para isso. E mesmo que esteja, ela está capacitada para ensiná-lo, para alfabetizá-lo. Mas se ele precisa de tratamento, ele tem que ser tratado. Então, a clínica escola, ela provê o atendimento multidisciplinar individual. Depois disso, ele vai para o ensino individualizado também e dali para a inclusão. Ele precisa ser preparado para a inclusão. Ele não pode ir para a escola sem tratamento ou sem algum preparo antecipado. Para quê? Para que não sofra. Para que ele não venha sofrer mais do que o inevitável. Eu acho cruel, triste mandar essa criança para uma escola regular sem nenhum tratamento. Claro que cada caso é um caso, tenho certeza disso, que tem casos onde a criança vai estar muito bem, se adapta super bem, excelente, maravilha. Ninguém é obrigado a ficar na escola da clínica escola, mas todos têm o direito ao tratamento. Então, quando nós transferimos a criança da clínica escola para o ensino regular, ela não perde o tratamento multidisciplinar, ela continua no tratamento e todo o apoio da clínica escola.
Por isso, clínica escola. E algum tempo atrás, relativamente recentemente, teve toda uma discussão relacionada à nova política de educação especial que o Ministério da Educação, né, nesse último governo agora propôs. E aí eu queria te perguntar, isso teve algumas discussões, alguns embates na comunidade do autismo, principalmente relacionado a essa questão do qual é o papel do professor, sobre a função da escola especial, etc, etc. Eu queria te perguntar, você acha que o modelo dessa política que foi apresentada, ela é próxima daquilo que você pensa em relação à clínica escola ou é diferente? É diferente. Eu não tive contato com esse ministro, nem sei direito o que foi que ele falou, mas pelo que eu conheço dessa política, é diferente. Porque enquanto a saúde e a educação não caminhar junto para o atendimento da pessoa com autismo, nós vamos ficar devendo. Porque é necessário. Eu reafirmo, o tratamento tem que vir primeiro, antes da escola. Senão essa criança não vai bem. Aquele que tem toda essa questão sensorial, que sofre muito com barulhos, que tem outras tantas questões sensoriais complicadas, ele não ficará bem dentro de uma sala. Inclusão não é botar a criança dentro da sala e fechar a porta. Isso nunca será, pelo contrário, estará mais excluído. Então, eu sempre serei a favor do modelo clínica-escola, desde que ele passe pelo tratamento, pelo ensino individualizado, se precisar, e não são todos que precisam. Alguns precisam somente do tratamento para estar bem na escola. E ele não permaneça ali pelo resto da vida. Ele tem que passar por isso para ir para o ensino regular. Sempre serei a favor da inclusão, mas eu quero uma inclusão humanizada e não de faz de conta. Considerando a sua entrada na ADEFA até os dias de hoje, você já tem aí quase 15 anos de caminhada. E eu queria te perguntar quais as transformações que você observa na comunidade do autismo desde esse período que você começou a fazer parte dela. Transformação muito grande. Eu acho que hoje se briga muito entre os graus, e isso é muito triste, os níveis de autismo. Há muito egoísmo, infelizmente, há muito egoísmo, muito olhar para si só e para o seu caso. As mães do autista leve, elas, não estou aqui generalizando de forma alguma, tá? Todas as regras têm exceções. Normalmente a mãe do autista mais leve, hoje seria o nível 1, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3, cada uma muitas vezes briga com as ideias da outra. Então, cada uma, eu acho, deveria respeitar mais a condição do filho da outra, o nível em que ele se encontra e o sofrimento dessa família. São muito diferentes. E hoje eu percebo esse grande... naquele tempo, quando nós iniciamos tudo isso, nós éramos muito unidos. Havia muita união, muito companheirismo. Hoje eu vejo bastante, infelizmente, bastante desejo de aparecer, bastante desejo de melhorar só o seu lado, né? O nível do seu filho, ignorando completamente o filho do outro, e a mãe que luta totalmente pela inclusão, e ela é completamente contra o ensino especializado. Mas tá bom, agora se botar um autista de nível 3 ali, que antigamente se falava severo, né? Do lado do filho dela, ela também não quer. Então, cadê a inclusão? O seu desejo de inclusão vai até um certo ponto? Ou até que ponto vai? Se nós estamos falando de inclusão para todos, a ferro e fogo, sem nenhuma exceção, então o autista severo ou de nível 3 estará lá também, do lado do autista mais leve, desse autismo mais brando. E a mãe não vai gostar, então não é inclusão. Eu vejo essa briga hoje em dia. Então, existe sempre aqueles grupos que só quer a inclusão, o grupo que só quer a escola especial, o grupo que não quer nada e que acha que autismo é só um jeito de ser, e assim vai indo. Então, há muita discussão e muita divisão em torno disso. E muitos interesses pessoais também. Eu me lembro com saudade daquele tempo em que lutávamos de peito aberto, com o desejo verdadeiro de ajudar todos, que todos tivessem tratamento adequado, de escola adequada. E hoje há muito egoísmo nesse sentido, muito interesse pessoal, muita gente explorando isso até as raias do absurdo e muitos outros interesses nesse meio. Isso é triste. Infelizmente, a forma como nós começamos lá
E a forma que está hoje é completamente irreconhecível. Nunca imaginei que chegaríamos nesses dias. É claro que temos ativistas hoje verdadeiros, puro sangue, que a gente costuma chamar. O verdadeiro ativista que está ali sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum interesse lucrativo ou outro qualquer. Nós temos ainda, mas são minoria. Você acha que essa questão dos interesses pessoais, da causa própria, estarem mais inflamados, né, da forma como você citou, tem relação com redes sociais, com o autismo sendo um tema mais, entre aspas, lucrativo? Qual que é a razão, assim? Qual que é o contexto em torno disso? Você tem uma opinião? Eu acho que é tudo isso e mais alguma coisa. A exposição à rede social, que é muito grande, né, a facilidade de comunicação e também o número de autistas que aumentou muito no mundo. Não éramos tanto assim naquele tempo e hoje aumentou muito. Então, há muitas ideias diferentes, muitas cabeças pensando diferente, claro, e se expressando cada uma de acordo com o seu interesse. Isso, com certeza, sempre será inflamado. Mas nada como o tempo, né? O tempo mostra tudo, o tempo diz tudo. E aí a gente reconhece os verdadeiros ativistas com ideias bastante humanizadas, né? Querendo realmente o bem de todos, e os interesses pessoais sempre acabam vindo à tona. Não tem como esconder isso por muito tempo. Quando você começou no ativismo do autismo, falar sobre autismo era algo apenas reservado a mães, pais e profissionais. E esse cenário mudou muito nos últimos anos, principalmente com a chegada de autistas adultos ou pessoas que receberam diagnóstico tardio. Como é que você avalia essa chegada hoje no Brasil? Olha, eu não sei se poderia falar esse termo avaliar, né? Eu observo que muitos que não tinham diagnóstico, eles eram considerados apenas esquisitões, aquela pessoa que se chamava de esquisita, estranha e tal. Eles têm um alívio de ter o diagnóstico e têm todo o direito de se expressar. Eu tenho um imenso respeito por eles, um grande respeito mesmo, são bem-vindos à causa, principalmente para quem tem um filho como o meu, que é considerado no nível 3 não verbal, né? Às vezes eu vou entender o que meu filho está sentindo, o que está pensando, através deles, que conseguem se expressar. Várias atitudes do meu filho fui entender com a fala da Kênia, por exemplo, do Kênia Dio. Tenho um grande carinho e admiração por ela. Muitas coisas que ela falou me fez compreender o que meu filho estava sentindo. Então, existe esse cenário, sim, e vários deles foram diagnosticados depois de adultos, e por nós também começaram a ser observados, porque a gente não via. Naquela época a gente não via, não tinha essa ideia. Outro aspecto seu é como palestrante, e uma coisa que eu tenho uma curiosidade, né, de saber é como você se descobriu palestrante e como isso é no dia a dia. É um desafio ainda? É mais fácil? É mais difícil? Olha, para mim nunca foi difícil. Eu talvez tenha o dom da oratória, não sei. Mas para defender a causa, você se obriga a falar bem, a aprender a falar. Acaba se tornando obrigatório. Eu acho que isso nasceu naturalmente desde as primeiras conversas em grupo e depois com políticos. Eu passei 3 anos e meio falando com políticos, com deputados, senadores, presidente, ministros, com todo mundo, porque era necessário. Naquele tempo, para ir a Brasília, por exemplo, era eu quem tinha mais liberdade para viajar. Então, toda vez que era chamado, que precisava, eu corria para lá. E eu tinha que ter argumentos para convencer esses deputados a colocar na pauta o projeto de lei. Toda vez que tinha que colocar na pauta era um desafio. Eu tinha que ser palestrante lá dentro do Congresso para eles, para explicar o que era autismo e a urgência de ser votado. Então acabou naturalmente, quando me convidaram pela primeira vez para fazer uma palestra fora do Congresso, para mim foi um ambiente diferente. Até ali eu falava para leigos, para políticos. De repente eu vou falar para pais e mães e autistas. Eu acho assim, o impacto e a resposta do público foi tão boa que eu tomei confiança. E depois eu fui elaborando cada vez melhor essas palestras. Fui elaborando. Eu não senti dificuldade mesmo. Na verdade, não tive essa dificuldade, porque isso vai crescendo, eu digo, com o coração de mãe. O coração de mãe se agiganta. Ele quer fazer qualquer coisa para defender o filho, para ajudá-lo. E a gente acaba sendo várias coisas que não é. Acaba sendo.
virando, né? Eu acabei virando enfermeira, médica, psicóloga, palestrante, advogada, tudo isso. De tudo isso a gente tem um pouco. E hoje, qual é o seu sentimento ao subir num palco para palestrar sobre autismo? É de gratidão a Deus por tudo que Ele me deu. É uma gratidão muito grande. Porque para dar entrevista também, isso não foi perguntado, mas eu vou falar, né? Para dar entrevista para a televisão, eu estive muitas vezes, né, na televisão, também tem que ter segurança no que você vai dizer. Mas quando eu subo no palco e eu vejo aqueles rostos amigos, me olhando com carinho, né, com alegria, aquilo vale tudo. Vale toda essa luta, vale tudo, porque em algum momento eu consegui melhorar a vida dessa pessoa, ou dessa família. Ainda que a minha contribuição tenha demorado a atingir, e que não tenha chegado em tudo que eu desejava para essas famílias, mas alguma coisa eu consegui levar até elas. Então a gratidão é muito grande, muito mesmo, a Deus por me ter permitido chegar nesse ponto, de fazer palestras, levar alguma esperança para as famílias, levar otimismo, estímulo para continuar e dar-lhes a certeza de que quem não desiste sempre acaba vencendo. Um pouco antes, você falou sobre a perspectiva que muitas pessoas no campo do ativismo têm de olhar só para o seu próprio caso, para a sua própria experiência e legislar e brigar, de certa forma, pela sua parte no espectro do autismo. E você vem de um período ou de uma longa trajetória que você teve contato com muitas famílias, com muitas realidades sobre o autismo em diferentes lugares do Brasil. Sim. E a sua visão sobre o autismo e sobre os autistas mudou desde o diagnóstico do seu filho comparado com hoje, depois dessa longa jornada? Mudou bastante. Porque a primeira literatura que eu peguei nas mãos quando eu desconfiei que meu filho era autista, lá falava assim, 1 para 10 mil nascimentos. Então, era quase uma loteria, né? Ter um filho com autismo. Eu era uma pessoa de sorte. Se eu fui escolhida por Deus para ter entre 10 mil pessoas, é óbvio que eu sou uma pessoa de sorte. Eu não tive esse período do luto, como muitas mães falam. Eu acredito que eu estava bem preparada. Eu só queria ajudar o meu filho, de qualquer maneira. Talvez a minha única inquietação era ajudar o meu filho. Então, a minha visão da época, veja bem, eu sou da época da teoria da mãe geladeira. Eu li isso em livro de Frances Tustin, uma psicanalista francesa. Ela fala sobre a teoria da mãe geladeira, ou seja, seu filho é autista, a culpa é sua, você não desenvolveu a afetividade do seu filho. Eu levei um choque muito grande. Eu sofri nesse momento, sofri muito. Mas logo a seguir, meu marido falou, não, ele é o nosso caçula. Se for por excesso de amor, eu acredito, mas pela falta dele, jamais. Nunca. E aí, a mãe já nasce culpada, ela começa a se questionar, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado. E hoje, graças a Deus, a gente vê que nada disso existia, que isso foi um grande engano. Não existe teoria da mãe geladeira, coisa nenhuma. Existem mães extremamente amorosas, guerreiras, que fazem tudo para defender os seus filhos, isso sim. A visão hoje é muito diferente do que eu tinha na época, sim. Essas noções sobre o autismo mudaram, até de certa forma, a própria ideia de mãe geladeira acabou motivando muitas famílias a lutarem contra esses estereótipos. Mas agora vamos olhar um pouco para o futuro. Para você, quais são os próximos passos da comunidade do autismo no Brasil nos próximos anos? O que você acha que pode ocorrer agora nos próximos anos? É a busca pelo cumprimento da lei. Porque eu recebo hoje ainda inúmeras mensagens por rede social, por todos os lugares, e na própria clínica escola. Eu recebo muitas mensagens de diversos tipos de agradecimento, você não tem ideia, assim, as coisas mais incríveis. Mas eles querem o cumprimento da lei. A busca agora é por instituições adequadas, e eu não estou falando só de clínica escola, seja centro de referência, centro integrado, seja o que for. A busca, o grito é um só, é tratamento adequado para eles. Tratamento adequado. Todas as mães que me procuram, elas imploram por isso, elas querem o cumprimento da lei. Aqui no Espectros falamos bastante sobre autismo, mas também a gente entra em outras esferas da vida fora do autismo. E uma coisa que eu gostaria de saber é se você toca algum instrumento musical ou pratica alguma forma de arte. Instrumento musical, não. Eu cheguei a fazer curso de violão e flauta, mas eu deixei para lá faz muito tempo, né?
não tenho essa habilidade. Mas eu faço pintura em madeira. Ah, que legal. Gosto muito. Gosto muito. Me conta um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda espera realizar. Bom, o sonho, eu posso contar 2, né? Um era a lei federal sancionada, realmente. E o outro era a clínica escola do autista, que eu tinha essa ideia já antes da lei federal. E depois eu percebi que enquanto não tivéssemos a lei, seria mais difícil de conseguir. Mas a questão da clínica escola do autista e da lei federal, eu tenho por hábito fazer aquela listinha no dia 1º do ano, ou no último dia do ano, né, dos meus desejos para o ano seguinte. E eu guardo essas listinhas. Então eu peguei uma, por acaso, de 2012, exatamente 2012. Outro dia achei no bolso de um casaco uma listinha dessa e estava lá. Ainda não tinha chegado o final do ano, porque foi sancionada em 27 de dezembro, né, 2012. Eu estava no início, então eu pedia a sanção da lei, eu falava no meu desejo de clínica escola, e eu vejo, assim, com alegria, que muitas coisas já foram realizadas. Mas naquele mesmo ano, o meu pai faleceu, em julho de 2012, e foi meu grande incentivador. E por incrível que pareça, foi exatamente no final deste ano que a lei foi sancionada. Então houve ali aquela mistura de alegria, né? Porque a lei foi sancionada, o meu sonho estava realizado, mas meu pai não estava aqui para ver. Acabou ficando essa mistura, né? De gratidão, de alegria e ao mesmo tempo de tristeza, porque ele não estava aqui para comemorar comigo. E hoje o seu filho é adulto, é um homem adulto, então vocês estão em uma outra lógica da vida, em um outro momento, e eu gostaria de saber como é a rotina de vocês hoje. Bom, o Dayan hoje, ele é adulto, ele tem várias atividades, ele frequenta a clínica escola do autista, eu trabalho lá todos os dias, ele não vai todos os dias para lá, mas como a gente ainda tem essa microempresa em casa de marcenaria, meu filho, ele trabalha um pouco com o pai, né, e nos outros dias ele vai para a clínica escola, ele faz escola lá, ele faz várias atividades lá na clínica escola e participa muito bem de todas as coisas que a família faz, desde passeios, caminhadas, trabalho, fazer compras, ele participa de tudo. É dessa forma que ele vive. Graças a Deus ele é muito feliz. E aqui no Espectros, nós sempre terminamos os nossos episódios com o quadro Bate-Bola, em que eu falo sobre um tema ou alguma coisa, e aí você responde algo correspondente àquele assunto. Primeira questão, uma palavra que te resume. Coragem. Último livro lido. Último livro lido. Paulo Estevam, lembrei. Uma viagem marcante. Nordeste. Sua maior frustração. De me deparar com a verdade sobre políticos. Um medo. De morrer. Um defeito. Sem paciência. Um estilo de música. Tradicionais do Rio Grande do Sul. Artista favorito. Marcos Mion. Um artista que você não gosta. Difícil. Se eu falar, eu vou ofender alguém, é melhor não falar. Prato favorito. Prato favorito. Cogumelos. Uma comida que você não gosta. Churrasco. Frase favorita. Hoje será um grande dia. Berenice, muito obrigado por sua participação aqui no Espectros. Fique à vontade, então, para dar uma mensagem final ou falar o que você desejar. Eu gostaria de dizer que tudo vale a pena. Para mãe, pai, eu sempre falo muito mãe porque é com elas que eu tenho maior contato, né? Mas é para os pais em geral, de seus filhos com autismo, que tudo vale a pena. Se Deus te deu esse filho, é porque Ele acreditava em você. E você não sabe quão forte você é até que precise ser. Nunca desista do seu filho, porque não se desiste de um filho jamais. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos reencontramos em 2023. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.